é o nosso Deus. Irmãos, então vamos lá, né? Esse, talvez, de muito tempo atrás, tenha sido o período que eu mais fiquei sem pregar. Então, a última vez que eu falei foi na questão do ofício fúnebre, mas eu fiquei muito tempo. Então, pastor, quando volta com aquele gás todo para falar da palavra de Deus. Mas pode deixar que eu não vou estourar o horário, não, tá bom? Eu quero começar a conversar com os irmãos nesses próximos dias sobre o livro de Jeremias, né? Então nós vamos eu vou estar falando sobre isso agora cedo, à noite também, e os próximos sermões, né, nós vamos estar falando sobre um pouquinho dentro do livro de Jeremias. Portanto, se você puder ler o livro também, traz mais robustez na compreensão da palavra de Deus. Então vamos abrir capítulo de número 1, profeta Jeremias. Eu vou ler praticamente todo o capítulo, verso 1 até o verso de número 19. Meus irmãos estejam aí acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anadote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos os a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares, para plantares. Veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela no fogo, cuja boca se inclina ao norte. Disse o Senhor: do norte se derramará um mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores dessas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que não se infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Até aí. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a bênção do Senhor. Fala ao nosso coração mediante a exposição da Tua palavra. Que, a despeito do instrumento, sejamos fiéis a essa palavra viva, santa, soberana, e que traz também salvação, mas também
condenação àqueles que não creem. Ó Deus, fala ao nosso coração nesta manhã, se oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos conversar sobre o chamado de Jeremias em meio ao caos. Chamado de Jeremias em meio ao caos. O que é o caos? Caos representa confusão geral, estado de completa desordem, confusão de ideias, valores, um amontoado de coisas que se misturam desordenadamente. Caos é desorganização mental, espacial, né? Caos, quando nós olhamos no livro de Gênesis, refere-se ao abismo. Você se lembra lá que a terra era sem forma e vazia, caos. Tudo desordenado, confuso, né? Abismo, uma grande depressão, um precipício, despenhadeiro. Quem estava aqui na última quarta-feira ou acompanhou o estudo de quarta-feira, eu usei até uma expressão em alemão, que é a expressão que define-se ao que chama de espírito da época, uma expressão que é o Zeitgeist, em alemão. Eu não sou fluente, a palavra é essa, mas é uma palavra que os sociólogos, os pensadores definem como sendo uma palavra que vai expressar, digamos assim, o espírito da época. Se a gente usar essa expressão para aqueles dias do profeta Jeremias, eles estavam vivendo esse quadro de Zeitgeist, que é o que? O espírito da época é um espírito de desolação, de confusão, de perturbação, de falta de organização, de ideias, de condutas. E, consequentemente, gente, quando nós olhamos para esse cenário é o que define o povo de Deus em relação àquele período que Deus levanta o profeta Jeremias. Era um período de muita confusão. E aí, quando nós temos a descrição de Judá e de Jerusalém, você se lembra que o reino de Israel ele foi dividido. E na divisão do reino de Israel, Judá de um lado, Jerusalém do outro, mas os dos dois lados representavam esse povo de Deus. Representava o que a gente chama em hebraico de carral de Deus, de povo, de nação de Deus. Então os dois representavam essa nação eleita, a nação de Israel, chamada para servir a Deus, com uma vocação para andar na presença do Senhor e ser testemunha de Deus diante de todas as outras nações, porque foi essa a missão que Deus deu para a nação de Israel. Eles tinham um chamado, e o chamado era ser testemunha de Deus em relação a todas as outras nações. As nações pagãs, gentílicas, haveriam de saber quem era Deus por meio do povo hebreu. Mas o caos que se estabeleceu foi porque o povo hebreu estava abandonando o Senhor, havia esquecido de Deus, dado as costas para o Senhor, e Deus então agora está tentando mudar essa condição, né? Judá e Jerusalém eram essas cidades que representavam esse povo de Deus, contudo, haviam dado as costas para Deus. Se você conferir lá no capítulo de número 2, Deus está tendo um lamento. No capítulo 2 de Jeremias, Deus está tendo um lamento, e lá no verso de número 19, você pode conferir aí, que fala assim: acerca de Judá e de Jerusalém, ou seja, acerca da nação de Israel como um todo, a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargoso é deixardes o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, o Senhor dos exércitos. O que estava acontecendo, gente? O povo, de alguma forma, se envolveu com o pecado, e Deus estava dizendo assim: olha, a tua malícia é o grande problema, e vocês deram as costas para mim. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê o mal e quão amargoso
nesses dias que eu estou saindo desse quadro da infecção, apenas para que os irmãos saibam, quando você é contaminado, o vírus ele vem para as vias aéreas primeiro. Fica cerca de 5 dias ali. Né? Por isso que nessa fase, que é a fase do contágio. Depois ele vai para a parte neurológica. Quando vai para a parte neurológica, ele afeta o seu olfato e o seu paladar. Então você perde a sua capacidade de sentir cheiro das coisas e perde a capacidade de ter o gosto das coisas. Tudo fica amargo. Tudo fica amargo. Você pode ter a melhor comida na sua frente que fica tudo amargo. Né? E depois que é o grande perigo que vai para a parte pulmonar. Quando chega nessa parte, aí que é o problema. Porque, em alguns casos, uma pneumonia seca, porque você não tem secreção, e que traz um grande prejuízo para muitas pessoas. E é aí que muitas pessoas vão ao óbito por conta dessa questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o gosto amargo, ele não é nada bom. E Deus está dizendo assim, olha, a malícia chegou e por conta disso vocês podem sentir um gosto amargo. Vocês podem ter, não aquele gosto doce da vida, mas a vida pode ficar difícil para vocês por conta dessa questão. E Deus está dizendo assim, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, né? A vide mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma planta brava? Deus diz, Israel, eu tinha uma expectativa de que vocês fossem como uma vinha, e essa vinha desse uma boa uva, desse um bom fruto, que seja bom para o paladar, que seja agradável, mas vocês não estão conseguindo ser essa vinha frutífera. Então as duas cidades ainda nessas questões foram confrontadas, porque o Senhor diz lá no capítulo 2, verso 27, que elas viraram as costas para o Senhor, e diz assim, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te, livra-nos. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês estão dizendo assim, olha, que estão dando as costas para mim, mas quando vocês têm dificuldade, vocês querem a minha ajuda. Isso é uma incoerência, uma incongruência. Não está correto isso, né? É nesse sentido, irmãos, que Israel, representado por Judá e Jerusalém, vivia um caos. Isso gerou idolatria, gerou imoralidade, gerou esquecimento de Deus. É nesse cenário que Deus vai levantar o profeta Jeremias. Percebam? É um cenário difícil, que Deus então está levantando esse profeta. Esse chamado de Jeremias se deu nesse contexto, um verdadeiro caos. E aí a minha pergunta é, o que nós podemos aprender com o chamado de Jeremias, que igualmente a nós vivia num contexto de uma nação, de uma cidade que havia dado as costas para Deus, né? O nome Jeremias significa Jeová designa, Jeová comissiona, Jeová envia. Você sabe, você se lembra que da mesma forma que agora Deus está chamando o profeta, né, enviando o profeta, Deus também nos deu um chamado a partir da nossa conversão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva, nação santa, né, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tal qual Jeremias, nós somos hoje, né, e se você é atento, quando nós pastores impetramos a bênção, nós falamos assim, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, o Israel de Deus. Quem é esse Israel de Deus hoje? Somos nós. Lá atrás, né, do ponto de vista temporal, representado ali naqueles dias, né, por Judá, por Jerusalém, mas hoje nós, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, que é o Israel de Deus, que é esse povo de Deus. Nesse contexto, irmãos, Jeremias foi chamado para comunicar as verdades para esse povo de Deus, que havia dado as costas para o Senhor.
que havia dado as costas para o Senhor. Jeremias profetizou durante 23 anos nesses dois períodos. E foi interessante que, após a saída do rei Josias, Josias foi um rei que agradou o Senhor, mas Jeremias ele foi contemporâneo de vários outros reis: rei Joacás, rei Joaquim 1 e 2, rei Zedequias, Gedalias. Mas depois que houve a morte, o assassinato do rei Josias, aconteceu que o povo perdeu a noção e a percepção da vontade de Deus, porque os outros reis passaram a tomar decisões que não eram agradáveis ao Senhor. É por isso que Deus tem um plano para que, através de Jeremias, a palavra dele fosse comunicada àquele povo. O tema do livro é o juízo de Deus pela quebra da aliança e a restauração da felicidade do povo. O propósito do livro qual é? Encorajar o povo de Deus ao arrependimento. Trazer uma palavra de volta àquele povo. Tá? Então, eu quero destacar pelo menos 5 pontos aqui. Eu espero que haja tempo suficiente para a gente poder identificar aqui o que nós podemos aprender sobre o chamado de Jeremias em meio ao caos. O que nós podemos, o que você pode aprender com isso? E aí a pergunta que nós podemos fazer: nós estamos vivendo um caos hoje no aspecto da nossa sociedade contemporânea 2021? Eu não tenho dúvida de dizer que nós vivemos um caos. Um caos moral, um caos ético, um caos religioso, um caos espiritual, uma anarquia, uma confusão de ideias, de conflitos, de pensamentos, que tem deixado o povo em uma condição de muita precariedade, né? Condição de suicídio, condição de apostasia, de abandono da fé. As pessoas estão deixando os vínculos relacionais, casamento, né? E estão abandonando os valores mais simples, não se importando com absolutamente mais nada. Então a gente está no meio de um caos muito parecido com Jeremias. A questão é: Deus também nos deu um chamado. Você e eu somos os Jeremias dessa geração, né? Então o que nós podemos identificar aqui? Primeiro, o seu chamado, o chamado de Jeremias, precede a sua existência. Vamos ler no verso de número 4 juntos? Aí a igreja participa comigo aqui. Verso 4, vamos ler juntos? O seu chamado precede a sua existência. Podemos ler juntos? A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Irmãos, aqui primeiro o seguinte: Deus revela que Jeremias já era de seu conhecimento antes da formação e pós-concepção, né? Somente um Deus soberano poderia fazer tal afirmação: eu te conhecia, olha, antes de tudo. Eu sabia quem era você, e sabia quem era você também no ventre materno. Nesse sentido, corrobora para que nós entendamos aquilo que o salmista, no Salmo 139, nos apresenta no verso 16, quando Davi fala: os teus olhos me viram substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Deus está dizendo para Jeremias: eu sei quem é você. Antes da sua existência, eu sabia quem era você. E amados, você se lembra de Efésios capítulo 1, verso 4? Quando Efésios fala assim, que Deus nos escolheu quando? Quando nós temos essa consciência bíblica e essa convicção, isso traz um grande conforto para a nossa alma. De que nós não somos fruto do acaso, você não é fruto do acaso. Nenhum de nós é fruto, por mais que haja circunstâncias absurdas, tipo um estupro,
uma violência sexual, por mais que haja uma circunstância que às vezes foge à compreensão da nossa mente racional, o que nós temos que entender, irmãos, que ninguém é fruto do acaso. Ninguém é fruto do acaso. E nesse aspecto, Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. E da mesma forma que Jeremias, o crente precisa ter ouvido atento ao chamado de Deus. Nenhum de nós pode viver a vida e passar pela vida sem a consciência do chamado que Deus deu para cada um de nós. Primeiro, o chamado para a salvação. Primeiro, o chamado para a salvação. Depois, esse chamado que inclui dons, talentos e habilidades para que nós possamos servir a esse Deus através desse chamado, dessa capacitação que Ele nos dá mediante a ação do Espírito Santo, que nos capacita com dons e talentos, e Atos 1:8 nos ensina, que nos capacita com esse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é para que nós possamos viver a vida cristã. Para dizer não para o pecado, para dizer sim para Deus, e para nós enfrentarmos as hostes do mal, as hostes das trevas, e sobretudo proclamarmos a palavra do Senhor. Jeremias tinha que ter essa compreensão. Seu chamado precede a sua existência. E a minha pergunta é: você tem a consciência do seu chamado? Cada um de nós aqui tem a consciência do chamado de Deus para a salvação e o chamado de Deus para servi-lo. Isso é muito importante no meio de uma geração perversa, irmãos. Senão nós ficaríamos perdidos e confusos no meio dessa geração perversa. Jeremias tinha que ter a consciência do seu chamado. Segundo, Jeremias expôs desculpas diante de Deus para declinar ao chamado. É coisa nossa, é coisa de homem, né? Verso de número 6. Vamos ler junto? Vamos lá. Jeremias expôs suas desculpas diante de Deus para declinar ao chamado. Verso 6, leamos. Então lhe disse: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Que tipo de desculpa nós estamos dando para Deus hoje para não servi-lo? Que tipo de desculpa as pessoas hoje estão dando para Deus? São as mais diversas. E, gente, dar desculpa é uma coisa antiga. Desde quando o pecado foi introduzido na raça humana, né, por meio de Adão, nosso primeiro pai, né, que a desculpa foi dada. Adão, quem te fez saber que estavas nu? Qual foi a desculpa dele? Qual foi? A mulher que o Senhor me deu, Senhor. A desculpa, né? E aí depois chega para Dona Eva e pergunta: Eva, o que aconteceu? A desculpa: a serpente me enganou, pai. Gente, a gente é bom para dar desculpa. Nós somos expert em dar desculpa. Porque a desculpa é como se fosse uma defesa do nosso ego. A gente quer proteger o nosso ego o tempo todo. Quer proteger a nossa índole, né? A nossa cara. E aqui Jeremias fala: Deus, esse povo do jeito que está aí, o Senhor me chamando para fazer o que o Senhor quer que eu faça, olha só a desculpa dele. Primeira desculpa: não sei falar. Não sei falar. Limitação de repertório. Senhor, não sei falar. Meu repertório é muito curtinho, Senhor. Eu não sei, né? Não sei o processo de silabação, de argumentação. Eu não sei falar, Senhor. Então, esse negócio de falar para esse povo que está nesse caos, não é para mim. Segunda desculpa: Senhor, eu não sou adulto. Olha só. Senhor, eu não sou adulto o suficiente. O que ele diz? Não passo? Ah, que desculpa mais esfarrapada a de Jeremias. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou imaturo. Senhor, eu sou tão infantil que não dou conta de fazer o que o Senhor está falando para eu fazer, não. Irmãos, a Bíblia nos mostra que tipo de desculpa as pessoas dão para não servirem a Deus. Eu sei que realmente nós somos bons para dar desculpa. Eu também fiz isso. Eu já disse aqui para os irmãos
que Deus me chamou para servi-lo na minha conversão. Minha conversão foi 3 de março de 1981. Naquele dia mudou o entendimento espiritual. Mas naquele dia estava embutido um negócio que eu não sabia direito o que era. E eu sabia que Deus queria que eu o servisse além das fronteiras da minha cidade. Eu sabia que Deus queria algo mais. Mas, Senhor, eu brinco, né? Senhor, eu sou pretinho, Senhor. Senhor, eu sou neguinho. Senhor, eu sou gaguinho, eu não sei falar, Senhor. Gente, eu fiquei 6 anos, eu já disse isso para a igreja. A gente é bom para dar desculpa, para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu fiquei 6 anos lutando. Não. E tinha apenas uma pessoa que sabia da minha luta, um irmão muito querido, que é meu irmão amigo, chamado pastor Gerson Marcos Almeida de Carvalho. É pastor hoje em uma das igrejas em Mirassol que eu fui pastor. Ele sabia da minha luta, me ouvia, e eu fiquei 6 anos lutando para dizer, não, Senhor, não tenho condição, eu não sou competente, não sei falar, eu não dou conta. Jeremias fez isso. Irmãos, às vezes Deus não chama você para sair das fronteiras do bairro, mas Deus chama você para servi-lo em uma comunidade local, mas servir de coração, servir com zelo, com amor. Eu tive um chamado para sair, mas certamente se você não tem um chamado para sair, tem um chamado para ficar, porque às vezes a gente só pensa que Deus só chama para sair. Deus chama para ficar, para ser um bom líder, para ser um bom crente na área da música, na área da administração, no diaconato, no conselho da igreja, na SAF. Deus te chama para ser alguém que cumpra com excelência o chamado que Ele tem para você, mesmo que você não tenha um chamado para ir para longe, mas para ficar com excelência. E nesse sentido aqui, irmãos, como eu disse, Jeremias expert em dar desculpa. Não sei falar, não passo de uma criança. Em Lucas capítulo 15, Jesus, até para atestar acerca de como nós usamos argumentos para dizer que a gente não dá conta e não tem competência para fazer as coisas, Lucas capítulo 14, versos 15 a 24, na parábola da grande ceia, ele fala assim, Jesus contando a parábola: avisai aos convidados, vinde, tudo está pronto, tudo está preparado para a festa. E a festa aqui é a presença de Deus, é a celebração a Deus, é o culto a Deus, é o servir a Deus. Mas aí os convidados começaram a se excusar. Os convidados começaram a contra-argumentar, mostrando os motivos pelos quais eles não poderiam comparecer àquela celebração. E lembrando, gente, que a parábola é uma palavra de Jesus falando do encontro nosso com Deus. Falando dessa epifania, desse êxtase, quando o povo de Deus se encontra para servi-lo. E nesse caso aqui, gente, o que aconteceu? Jesus vai dizer assim, olha, que um dos convidados falou assim, olha, eu comprei um campo, capítulo 14, verso 8, comprei um campo, não tem tempo de ficar nesse negócio de celebração para Deus, não. Quanta gente compra coisas e coloca Deus em segundo lugar. Comprei 5 juntas de boi. Comprei um carro novo. Agora eu quero só viajar no meu Camaro amarelo. Só quero passear na minha junta de boi. A junta de boi era o carro daqueles dias, né? As carroças, né? Mas hoje a gente não usa mais junta de boi, somente nas roças mesmo, muito precariamente, porque hoje até nas roças se usa moto, né? O quadriciclo. Aí comprei uma junta de boi, agora não tem tempo mais de celebrar a Deus. Aí para os dois aqui agora, peguei. Casei, não posso ir. Casei, não posso mais servir a Deus. Meu casamento é muito importante. Então, mas aí vai esquecer do Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Então, Jeremias, ele dá desculpa, gente, que Jesus fala, olha, passou o tempo, porque Jeremias profetizou lá em torno de 740 antes do advento Cristo. Jesus Cristo vem e Jesus Cristo está falando assim, ó, o povo continua dando desculpa para não me servir. Irmãos, definitivamente, tendo Jeremias como referência, Deus não aceita nossas desculpas para não servi-lo. Muito pelo contrário, ele nos estimula: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor todas as terras, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, né? Foi ele quem nos fez, nós somos dele, nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. Vamos adentrar a sua presença com gratidão, com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Gente, Deus está nos chamando sempre a essa celebração. Terceiro, Deus repreende nossos argumentos como Jeremias, pois a palavra dele manifesta poder em comum. Deus repreende nossos argumentos como Jeremias, pois a palavra dele manifesta poder em comum. Deus ouviu aquilo que Jeremias falou: Senhor, não passo de uma criança, Senhor, eu não sei falar, eu sou imaturo. Veja o que Deus diz lá no verso de número 7. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus então está chamando a atenção de Jeremias, como diz: ó, cala a boca, para, né? Às vezes nós como pais, né, hoje você não pode fazer mais com os filhos, que dá até problema. Às vezes o filho fala alguma coisa e você fala: ó, cala a boca, olha o que você está falando. O que Deus está falando aqui? Jeremias, para com isso. Não digas, não saia da vossa boca, que isso não saia da sua boca, não passe uma criança. Aí Deus não está, gente, Deus não está preocupado com os nossos sentimentos. Presta atenção no que eu estou falando. Deus não está preocupado com o seu sentimento. Ele sabe. Mas Deus está preocupado com a sua fé e com a sua obediência. Se Deus falar assim: Jeremias, nossa, você é imaturozinho mesmo, né? Coitadinho de você. Parece que Deus não estaria massageando o quê? O ego dele? Para dizer: nossa, coitadinho de você, né? Então fica aí, deixa o povo se lascar. Não, Deus, Jeremias, não, para de falar isso, não digas isso, que você não passa de uma criança, porque ele fala assim: porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Presta atenção. Deus está mais preocupado com a sua obediência do que com seus sentimentos. Deus está mais preocupado com a sua obediência do que com os seus sentimentos. Porque os nossos sentimentos são volúveis. E Jeremias, depois lá no capítulo 17, vai dizer assim, que o nosso coração é o quê? Desesperadamente corrupto, enganoso, mais que todas as coisas. Então o nosso coração nos engana. Ele nos engana o tempo todo. O tempo todo ele quer burlar os princípios, valores de Deus, questões da nossa fé, para fazer com que a gente faça a nossa própria vontade. Você se lembra lá que Paulo fala que há uma luta interna de todos nós. Nossa luta do espírito contra a carne. E a carne é a nossa vontade. É a minha vontade, é a sua vontade. E Jeremias aqui está dizendo assim, ó, Senhor, não dou conta. E Deus, não estou preocupado com o seu sentimento. Obedeça.
Não digas, né? E olha, a todos quantos eu te enviar, irás. Irmãos, os argumentos de Jeremias são semelhantes aos nossos quando não sentimos confiança, competência e capacitação. Nosso coração, às vezes, não, você não tem confiança, você não tem competência, você não é capacitado, né? São nessas horas que apelamos para a nossa imaturidade, para a nossa infantilidade, e eu vou usar uma expressão, mas eu vou explicar, para a nossa imbecilidade. O imbecil é aquele que tem atraso mental, estúpido, é o tolo, sem inteligência. O que Jeremias está falando? Senhor, eu sou como uma criança, eu sou um imbecil, eu sou um tolo. Como é que o Senhor vai levar um tolo para fazer uma coisa que o Senhor quer que faça? Eu não dou conta disso. Às vezes nós usamos esses argumentos. Amados, agora contra esse argumento de Jeremias, Deus diz 3 coisas. Primeiro, não digas. Pare de usar esses argumentos. Segundo, a quem eu te enviar. Deus tinha um local de envio para Jeremias. Às vezes, o local de envio para nós, irmãos, pode ser a nossa família. Pode ser a questão de resgatar a nossa casa, um parente, um amigo, alguém do nosso trabalho, né? Quem eu te enviar. Terceiro, tudo quanto eu te mandar, você vai fazer. Obedeça, né? Tudo quanto eu mandar, farás. Ou seja, pare de falar besteira, você vai e vai fazer o que eu mandar. Obedeça. Então Deus está preocupado com os sentimentos de Jeremias, irmãos? Não está. Deus está preocupado com os seus sentimentos? Ele sabe que você tem. Agrada-te do Senhor. Ele sabe dos desejos do seu coração. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando a gente obedece, vai fluir melhor a graça, a compaixão, o amor, a direção, a capacitação. Quantas vezes seu coração foi insensível para simplesmente obedecer? Quantas vezes nosso coração tem sido sensível para... Eu sei, Senhor, que não é bem aquilo que eu gostaria, meus sentimentos são outros, mas eu vou obedecer. Quantas vezes isso tem acontecido na sua vida? Porque quando isso acontece, é porque você está indo para o centro da vontade de Deus. Quando seus sentimentos são nada em relação à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você está indo para aquilo que Deus deseja. E aí, Paulo vai dizer que entre a nossa vontade e a vontade de Deus, quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer aquilo que Deus quer, nós morremos. Morremos para nós mesmos, para fazer a vontade de Deus, né? Lembrando, irmãos, que quem dá a missão, dá os meios. Deus está falando: Jeremias, eu estou te chamando e eu vou designar você para que você comunique a esse povo de Judá e Jerusalém a minha mensagem, a minha palavra. E eu vou dar os meios para que você faça isso. Deus não é como aquele comandante que nos manda a uma missão sem nos dar os recursos necessários para que nós cumpramos a nossa missão. Quando Deus chama, nenhum argumento humano é suficiente para dissuadi-lo e convencê-lo de que nós é que estamos certos. Jeremias haveria de desfrutar do poder sobrenatural de Deus, como você também pode desfrutar desse poder sobrenatural de Deus. Penúltimo ponto aqui, irmãos. Jeremias é encorajado a obedecer ao chamado pelo simples fato de dizer que Deus estaria com ele. Isso nós encontramos no verso de número 8. Vamos ler junto? Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então, o cenário daqueles dias são semelhantes aos nossos, muito parecidos. Os judeus estavam em declarado abandono de Deus, haviam dado as costas para Deus, para a lei de Deus, no verso 8 diz, do capítulo 2, diz que, olha só,
Abre aí, capítulo 2, verso 8. Vire a página aí da sua Bíblia. 2:8. Olha só o que estava acontecendo. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Quem são os três que aparecem aqui? Primeiro, qual é? Sacerdote. Segundo? Pastores. Terceiro? Profetas. Então, três figuras religiosas sacerdotais. A questão do profetismo e do cuidado. Na verdade, esses três aqui deveriam zelar pelo povo. Os profetas, os pastores e os sacerdotes. Só que o que estava acontecendo? Diz o texto aí que os três estavam dando as costas para Deus. Os três, tanto os sacerdotes, quanto os profetas, quanto os pastores. Os sacerdotes não disseram: onde está Deus? Os que tratavam da lei não me conhecem. Então, ou seja, os sacerdotes não estavam conhecendo a Deus. Segundo, os pastores estavam prevaricando. A palavra prevaricar é pecar, é desobedecer, é agir contra os princípios de Deus. E os profetas, eles profetizavam não segundo Deus. Profetizar segundo Deus era lembrar da lei moral, da lei cerimonial, lembrar das promessas de Deus estabelecidas, mas os profetas estavam profetizando segundo Baal. A palavra Baal no hebraico significa meu dono. Mas também tem um outro significado, porque quando uma esposa referia-se ao seu marido, vou pegar aqui a Viviane, viu? Se você fosse judia lá no contexto do Velho Testamento, ao chamar o seu marido Alain, você falaria assim sobre ele: você é o meu Baal. Então era a referência que uma esposa tinha em relação ao marido. E o que estava acontecendo? Os profetas estavam profetizando em relação a falsos deuses, como quem diz: vocês são o nosso dono, vocês nos dominam, vocês nos lideram. Gente, então, essa tríplice construção aqui estava completamente contrária àquilo que Deus desejava. E Deus, então, coloca Jeremias para profetizar nesse contexto em que tanto profetas, pastores e sacerdotes estavam falando tudo contrário à vontade de Deus. E é nesse aspecto, irmãos, que Jeremias é encorajado a obedecer ao chamado, pelo simples fato de Deus dizer: olha, você não está com eles, mas eu estou contigo. E, gente, quantas pessoas que nós não conhecemos, que às vezes estão agindo como Jesus falou: quem comigo não ajunta, estão muito mais contra Deus do que em favor de Deus. E nesse caso aqui, essa tríplice aliança estava contra Deus. E Deus está dizendo: olha, ainda que eles estejam contra mim, eu estou contigo. O cenário era esse, né? Evidentemente, Deus dá 3 palavras de encorajamento. Primeiro, não temas. Não seja dominado pelo medo nesse cenário. Segundo, eu estou contigo. A razão da sua coragem para enfrentar isso é a minha presença. A razão, irmãos, para nós enfrentarmos pandemia, questões econômicas, questões sociológicas, questões políticas dos nossos dias, é a presença de Deus. A razão de nós sobrevivemos a isso tudo é a presença de Deus. É saber que o Senhor está conosco. É saber que, tal qual Jeremias recebeu essa palavra: eu estou contigo, não temas.
Eu não fiz a conta, mas há quem diga que há 365 vezes a repetição da expressão não temas, uma para cada dia. Porque o medo nos paralisa, o medo nos domina, e nesse caso aqui, Deus está falando de Jeremias: não seja dominado pelo medo, não temas, eu estou contigo. Ainda que sacerdotes, profetas e outros não estejam enquadrados na minha vontade. O cenário de desconstrução e ética social, espiritual dos nossos dias exige de nós tal confiança e apego às promessas de Deus. Nós precisamos nos apegar a essa palavra do Senhor. E quinto e último ponto, irmãos, Jeremias precisava ter a consciência e a convicção da sua consagração a Deus. No verso de número 5 e no verso 10, nós temos duas informações. Vamos ler juntos aqui o verso de número 10. Vamos lá? Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Olha só, no verso 5, ele está dizendo assim, Deus está dizendo para Jeremias: eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Eu separei você. Consagração é isso, é separação. Separação de quê? Do pecado. Separação do mal, separação das trevas, separação da malícia, da perversão, separação da imoralidade. Eu separei você. Deus disse isso para Jeremias. Irmãos, Deus também disse isso para nós, que Ele nos separou. Nós somos o Kadosh de Deus, o povo separado de Deus, santificado para Deus, né? E Deus reafirma essa fala no verso 10, quando diz: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Jeremias foi consagrado, separado e ungido, e foi constituído, ou seja, foi autorizado, empoderado por Deus, nos fazendo pensar na palavra de Jesus em Atos 1:8, falando aos seus discípulos: mas recebereis poder. Esse poder é a ação do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, Jeremias recebeu esse empoderamento mediante a palavra do Senhor, que o consagrou e o constituiu. Não foi uma constituição dada pelos homens, mas foi uma autorização, um empoderamento dado pelo próprio Deus. Para quê? Primeiro, para receber a palavra de Deus. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E lá no verso de número 9 fala: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. De quem que você se lembra que alguém foi tocado na boca também? Quem? Isaías. Lembra lá que o Senhor pegou a tenaz, brasa viva, tocou na boca de Isaías. Deus não é incoerente naquilo que Ele faz. Tocou na boca agora de Jeremias, tocou na boca de Isaías na visão que ele teve, e agora toca na boca. Eis que toca na sua boca, porque a boca é instrumento. A fé vem pela pregação, pela palavra. Então Deus está mostrando que Jeremias, ele haveria de receber uma palavra viva, que não saía das emoções dele, dos pensamentos, das questões dele, mas a palavra que ele receberia vinha do próprio Deus, do coração de Deus, para ministrar aquele povo de Judá e de Jerusalém, né? Ele receberia essa palavra: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Deus dando a palavra, por meio da palavra, Deus usa uma expressão agrária, né, da agricultura, porque Ele vai dar a ideia tanto da agricultura quanto da construção civil, porque Ele fala: essa palavra vai fazer com que coisas sejam arrancadas, essa palavra vai fazer com que coisas sejam derribadas, essa palavra vai destruir e vai arruinar, vai desfazer, na verdade, aquilo que não está certo, e vai edificar, linguagem agrária, e vai plantar.
Quer dizer, você vai edificar e você vai plantar. Irmãos, Deus ensinando a nós por meio de Jeremias. Muitos de nós precisam compreender as várias dimensões que há no ministério de Jeremias. Às vezes Deus deu uma palavra para ele para confrontar, para desconstruir aquilo que na verdade estava construído de maneira errada. E pense em você, Judá e Jerusalém, que foram separados para servir a Deus, agora estavam servindo o mal, Baal, pecado, dando as costas para Deus, malícia, imoralidade. Isso não deveria ser desconstruído? Isso não deveria ser eliminado? Isso não deveria passar, tal qual a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus é o martelo. Que o quê? Quem lembra? Martelo que esmiuça a penha. Martelo que quebra. A palavra é o martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra, ela destrói aquilo que não é de Deus para construir algo que é de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus é implantado em nós, irmãos, Deus vai construir algo novo na nossa vida. E por meio de Jeremias, isso deveria acontecer. É preciso arrancar, plantar e, consequentemente, ter colheitas melhores. Jeremias seria usado para isso. Concluo. No final aqui, você vai ver que Deus faz duas perguntas para Jeremias. Verso 11 e o verso de número 11, 12 e 13. Vamos ler junto aqui? Já estou encerrando, viu, irmãos? 11, 12 e 13. Vamos lá? Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo a vara de amendoeira. Disse o Senhor: outra vez que veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. O que está acontecendo aqui? No final dessa conversa sobre o chamado de Jeremias, a vocação de Jeremias, a vocação do profeta, Deus lhe faz duas perguntas. O que você está vendo? Ver é algo que faz parte de um dos sentidos, né? A visão. O que você está vendo? Né? E aqui Jeremias fala assim: eu estou vendo uma amendoeira. Aí Deus fala assim: então tá bom. Deus faz uma segunda pergunta: que vês, Jeremias? Estou vendo uma panela no fogo. Eu não sei aqui se essa descrição tem a ver com uma visão, mas eu acho que é muito mais uma percepção da realidade, né? Onde Jeremias está ali e ele está olhando para um cenário aberto, onde tem uma amendoeira, e certamente naquele contexto não tinha cozinha, né? As pessoas faziam as coisas do lado de fora de casa. E a percepção de Jeremias é essa: tanto amendoeira quanto fogo. Qual o significado disso, né? Das duas percepções? A amendoeira, ela floresce rápido, e na sua estação ela floresce muito rapidamente, e consequentemente, se ela floresce rápido, ela vai dar fruto rápido. E isso significa que Deus queria mostrar para Jeremias que, se ele fosse fiel ao chamado dele, tal qual aquela amendoeira, a palavra de Deus haveria de florescer por meio da pregação do profeta. A palavra de Deus haveria de florescer e frutificar, porque ele mesmo disse: olha, está vendo essa amendoeira? Tal qual essa amendoeira, eu velo pela minha palavra. Ou seja, eu cuido da minha palavra. E nós sabemos em Isaías, né? A palavra de Deus não volta vazia. Eu velo pela minha palavra, né? Então, esse é o primeiro sentido. Segundo, a panela no fogo significa o juízo. O norte representando
a Babilônia, os caldeus, o atual Iraque nos dias de hoje, né? A panela no fogo significa o juízo. E essa panela no fogo aqui, uma panela no fogo cuja boca se inclina ao norte, tá? Então ela estava tombada para o norte, dando a ideia de que o juízo de Deus haveria de vir sobre Judá e sobre Jerusalém por meio dos caldeus, por meio da Babilônia, onde depois Deus vai anunciar por meio de Jeremias que a nação seria escravizada durante quanto? 70 anos. E a escravização seria fruto tanto da punição quanto da proteção de Deus na Babilônia. Então, isso significa, irmãos, que representa que o poder do Evangelho na sua dupla mensagem. O Evangelho, ele traz salvação, amendoeira, e traz o quê? Juízo, disciplina, condenação, correção por meio do norte. Esse é o chamado de Jeremias. E ele tinha agora esse grande desafio de obedecer diante de Deus esse chamado. E lá, para finalizar no verso de número 17, o Senhor dá a última palavra para ele nesse capítulo aqui, quando ele fala: tu, pois, cinge os lombos, coloca a roupa certa, dispõe-te e dize tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, e contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E para nós hoje, por meio, ainda que haja esse caos social, moral e espiritual, o Senhor nos disse lá em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta manhã. Que essa reflexão traga sobre nós consciência do nosso chamado como pessoas, indivíduos chamados para a salvação, chamados para servi-lo, chamados para pregar numa geração corrupta, corrompida. Nosso chamado como igreja, nós não somos uma mera instituição humana denominacional. Nós somos o corpo de Cristo plantado aqui no Vale do Jatobá. Nós somos esse povo que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Pai, perdoa se de alguma maneira, ao longo dos anos e tempos e dias, nós temos dado as costas para o Senhor. Perdoa, Senhor Deus, quando no estado de rebeldia nós não fazemos a Tua vontade. Mas traz-nos de volta, mediante o poder dessa palavra que floresce. Traz-nos de volta sempre, ó Deus, mediante o poder dessa palavra, a qual o Senhor diz que vela, que está olhando, que está cuidando, cada dia, cada instante. Senhor Deus, em nome de Jesus, e que, ainda que nós passemos, ou que estejamos passando por um tempo tão difícil como esse, ó Deus, de pandemia, de mortes, de perda, de choro, de luto, de sofrimento, ó Deus, ainda que estejamos corrigidos, que toda correção paterna sempre nos traga de volta a Tua presença. E que nós sejamos humildes para receber a Tua repreensão, a Tua correção, porque Tu és o Pai que corrige ao Filho que ama. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.